Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. Texto que nos diz assim: Ora, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo declara para os cristãos da cidade de Éfeso algo que estava no seu coração como preocupação e que com certeza era muito relevante naquele momento, porque muitas vezes nós nos dirigimos a Deus em oração, e isso deve ser uma rotina normal na vida de todo cristão. Não no sentido de rotina em si, mas no sentido, naquela rotina que se faz por mecanismos, mas uma rotina que se faz por prazer. A oração deve fazer parte da rotina de todo cristão, mas também dessa forma, uma forma agradável, uma forma que lhe dê prazer. Mas o apóstolo Paulo fala aqui de algo muito especial, porque nem sempre nós conversamos com Deus de joelhos. Quando alguém se coloca diante de outro de joelho, essa posição traz consigo um significado de dependência, de reconhecimento de soberania, de submissão total. E normalmente nós nos ajoelhamos diante de Deus quando aquilo pelo qual nós estamos orando se torna uma urgência, uma emergência na nossa vida, ou seja, galga alguns degraus de prioridades. Ou é quando o desespero, às vezes, toma conta da nossa mente e a gente deixa de conversar tão somente e a gente apela para uma petição, para um derramamento diante do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então existem causas que vale a pena nós ficarmos de joelho diante do Pai. Já existem outras que não. Nós simplesmente conversamos com Deus, reconhecendo a soberania dele, mas não assumindo um estado pessoal de aquilo que às vezes toma o nosso coração, que nos surpreende, que demonstra que nós estamos, na verdade, precisando, necessitando de uma forma muito forte daquilo que estamos pedindo. Já há outras causas pelas quais nós nos colocamos de joelho e que só poderão ser resolvidas se nós nos colocarmos de joelho. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência e que tiveram que se ajoelhar e que tiveram que se quebrantar. Na palavra de Deus há exemplos de homens assim. Nós vimos o caso de Davi, quando cometeu o crime da traição com seu amigo Urias, quando cometeu o adultério com Betseba, e a enfermidade veio contra seu filho, e ele não se colocou somente de joelho, ele se derramou diante do chão, ele deitou, ele ficou com o rosto no pó durante 7 dias, e jejuou durante 7 dias. Tal era o estado de desespero, tal era a prioridade daquela causa sobre sua vida. Ali estava estampado 2 preocupações. A primeira, da sua condição diante de Deus, porque ele se via afastado da glória do Senhor, via a mão de Deus longe da sua vida, e isso preocupava Davi, porque ele era um homem de guerra, ele era um homem que vivia nas trincheiras da vida e da morte. E ele sabia que se ele estava vivo era porque Deus estava permitindo, e de repente ele se vê numa situação de quem provocou um afastamento de Deus na sua vida. E o segundo motivo que causou desespero no seu coração era a vida do seu filho.
Porque o profeta falou para ele que o menino haveria de morrer. E ele então intercede. Ele apela para uma conversa com Deus, mas não uma conversa natural, como muitas vezes ele havia tido, talvez lá apacentando o rebanho do seu pai, tocando a sua harpa, louvando ao Senhor, estando diante de Deus em adoração, mas não em desespero da alma. Agora era diferente. Bem, o apóstolo Paulo fala com os cristãos da cidade de Éfeso, por esta causa, por aquilo que Jesus deseja fazer na vida de vocês, para que haja uma continuidade do ministério de vocês, eu me ponho de joelhos. Pela família de vocês, eu me ponho de joelhos. Pela vida espiritual de vocês, tudo isso valia a pena. Se colocar de joelhos. E muitas destas coisas só poderiam ser alcançadas quando pedidas a Deus de uma forma submissa, ou seja, na posição de joelhos. Então, existem algumas causas pessoais que nós muitas vezes levamos a Deus. Existem outras causas que são interpessoais, dizem respeito aos relacionamentos, que nos atingem e que atingem as pessoas. Deus está preocupado e Ele é Pai. Por isso que aqui o apóstolo Paulo coloca, por esta causa eu me ponho de joelhos diante, ele não fala diante de Deus tão somente, ele fala diante do Pai, se referindo a Deus como o Pai que se preocupa, o Pai que tem zelo, o Pai que ama, o Pai que vai fazer até o impossível acontecer para ver os seus propósitos se cumprindo na vida do seu filho. Então o apóstolo Paulo coloca esta condição necessária na vida de todo aquele que deseja realmente ver o mover de Deus na sua vida, quer seja nas causas pessoais ou interpessoais, nas causas familiares, nas causas espirituais e nas causas sentimentais. Há muitos casos nas nossas vidas em que nós diagnosticamos um esfriamento espiritual e as crises vêm por conta disso. Porque diante de todo esfriamento espiritual, existe um enfraquecimento da aliança que nós fazemos com o nosso Deus. Este enfraquecimento ou este esfriamento não vem da parte de Deus, sempre vem da parte do homem. Agora nós precisamos crer que existe em Deus alguma coisa sobrenatural que o apóstolo Paulo coloca aqui, conceituando como sendo a riqueza da sua glória, que é imensurável, que é incomparável, e que como um Deus que é Pai, Ele sempre coloca disponível a nós, os seus filhos. Então havia aqui no coração de Paulo uma submissão, um desespero, representado pela prioridade que esta causa ocupava na sua vida, mas havia também no coração de Paulo uma certeza de que Deus, como Pai, tinha uma riqueza capaz de suprir tudo aquilo que ele estava colocando como demanda diante do seu Senhor. No verso 16 que nós lemos, diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito, ou o seu Espírito, se referindo ao Espírito Santo, no homem interior. Então nós vemos algumas características dessa riqueza de Deus. E quando nós falamos em riqueza, nós precisamos avaliar muito daquilo que nós temos como riqueza na nossa vida. Ou aquilo que nós damos valor, ou aquilo que nós temos buscado. E a riqueza normalmente nos remete a um poder aquisitivo, nos remete a uma situação econômica, a uma situação financeira, aquilo que traz conforto para a nossa vida, mas que nem sempre é um conforto espiritual, nem sempre é um conforto emocional, porque se fosse assim, os ricos não sofreriam de depressão. Se não fosse assim, as pessoas mais abastadas no sentido de bens financeiros não cometeriam suicídio. Então nós precisamos olhar para as riquezas que estão envolvidas na vida do homem e identificar se o nosso coração está voltado especificamente para algum tipo de riqueza e se esquecendo de outra.
A riqueza aqui a qual o apóstolo Paulo se refere é a riqueza da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na vida do homem de diversas formas, inclusive da forma material, financeira e econômica. Mas não é só isso. Porque se fosse assim, as pessoas pobres não poderiam desfrutar da graça do Senhor Jesus, não seriam felizes. E nós percebemos na palavra de Deus, na nossa vida prática, que independente da situação financeira, o cristão é feliz. Ele pode ser feliz. Essa riqueza que o apóstolo Paulo aponta como a fonte que traz vida a todo cristão. A riqueza da glória de Deus. E ela tem algumas características que nós podemos ver nesses textos aqui. Em primeiro lugar, a riqueza da glória de Deus, raramente, irmãos, consiste em dar alguma coisa diretamente ao seu filho, mas normalmente a riqueza da glória de Deus consiste em equipar, em capacitar e em preparar o seu filho. Poderíamos usar aquele ditado que diz que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. A riqueza da glória de Deus, ela está mais relacionada com o ensinar a pescar do que o dar o peixe em si. E o Senhor Jesus veio e mostrou isso. No Antigo Testamento, os homens que tinham um propósito a desenvolver na sua vida, um propósito de Deus, eles precisavam receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vinha e capacitava-os para uma grande obra. No Novo Testamento, Jesus veio e quando chamou os seus discípulos, falou: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se referindo às vidas, às almas, pescadores de almas. E muitas vezes Jesus deu o peixe pronto. Mas ele sabia que nem sempre ele estaria ali. E ele não haveria de continuar ali. Então ele precisava ensinar os seus discípulos a pescar. Ele precisava ensinar os seus discípulos a usar o poder do Espírito Santo que neles haveria de ser outorgado. Como de fato foi. E hoje nós como cristãos precisamos ter esse discernimento espiritual, irmãos. Existe uma grande riqueza de glória dada por Deus através de Jesus nas nossas vidas, que opera em nós segundo o poder do Espírito Santo, para fazer uma grande obra. Você é alguém que Deus escolheu para fazer uma grande obra. E nesse momento, você precisa saber o seguinte: olha, essa obra não virá pronta na sua vida. Existem coisas que você vai poder apresentar a Deus como uma demanda e que só Deus poderá fazer por você. Mas a maioria das coisas, Deus quer que você faça com a presença dEle através do Espírito Santo. E é por isso que nós temos o Espírito Santo, para vencermos essa etapa, essa jornada da vida aqui. Para um pouquinho e olha para as lutas que você já passou, ou para aquelas que você tem passado. E você vai ver como que Deus operou na sua vida. Mas algumas delas você viu Deus se manifestando poderosamente e fazendo ali um milagre, ou seja, foi Deus quem fez diretamente. Por exemplo, quando a sogra de Pedro estava doente, Pedro chama Jesus, Jesus vai até a casa de Pedro e cura a sogra dele. Mas depois que Jesus foi aos céus, ressuscitou e foi para os céus, quem a gente vê na história, no livro de Atos, curando, é o apóstolo Pedro. Porque o Espírito Santo estava sobre a sua vida. E agora, quem tinha que fazer a obra era ele. Ele era o responsável pela manutenção do poder do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, ele é quem tinha que viver em vida de santidade. Ele é quem tinha que viver em vida de oração. Tudo aquilo que Jesus fez e deixou como exemplo, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos precisavam fazer, e os crentes que iam se convertendo precisavam se espelhar na vida dos apóstolos para fazer como Jesus fazia. Hoje, é você, sou eu, que precisamos continuar essa obra. E o Espírito Santo já nos foi dado, irmãos. E muitas vezes nós precisaremos nos colocar de joelhos como o apóstolo Paulo se colocou, e rogarmos ao Senhor
expressando a Ele a prioridade das nossas causas e dependendo totalmente dEle. E é por isso que nós precisamos avaliar no nosso coração o que tem sido riqueza para nós. Porque a riqueza da glória de Deus, ela é completa. E ela transcende, irmãos, muitas vezes, aquilo que nós temos tomado e construído como riqueza. Esse texto, do verso 16, Paulo diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder. Então, por que Paulo está orando para que os crentes sejam fortalecidos com o poder? Justamente porque ele sabia que a obra era para ser feita pelos cristãos. E o Deus da obra haveria de capacitar os cristãos, mas capacitar aqueles que se apresentassem para esta grande obra. Quando Jesus estava pronto para voltar aos céus, ele disse para os seus discípulos: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. O revestimento de poder é algo dado por Deus, mas para quem fazer? O cristão. Então hoje você talvez tenha algumas demandas na sua vida, você precisa em primeiro lugar identificar se é para Deus fazer, ou se é para você fazer através do poder de Deus que opera em você por meio do Espírito Santo. E como na maioria das vezes, irmãos, somos nós que fazemos segundo o poder de Deus que em nós opera, nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual. A segunda característica dessa riqueza da glória de Deus é que ela vem por meio do Espírito Santo que em nós habita. O texto diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, ou o seu Espírito que atua no homem interior. E existem aqui algumas maneiras de vivermos e sentirmos esta glória de Deus na nossa vida. Olha no verso 17 que ele diz: e dessa forma habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A primeira manifestação que nós podemos sentir e viver da glória de Deus na nossa vida é a fé acompanhada do amor. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Irmãos, pensem naquele momento em que Jesus vai ao Getsêmani, nas proximidades de estar já subindo a cruz por nós. E ele então roga a Deus para que, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice, mas contudo, que fosse feita em primeiro lugar a vontade do seu Pai. Existe ali a atitude, uma atitude. E esta atitude de Jesus denota o quê? As duas coisas. Em primeiro lugar, a fé. Ele falava com Deus, ele se abria com Deus, e ele cria no mover de Deus, numa resposta de Deus, senão ele não pediria. Mas em segundo lugar, nós vemos uma manifestação, uma atitude de amor. Porque Jesus tinha a opção de não subir a cruz por nós, de não se sacrificar por nós no nosso lugar, de assumir a nossa vergonha, de assumir a nossa condenação, de assumir as culpas dos nossos erros e pecados. Ele tinha essa opção, mas por amor, ele então resolve assumir. Isso nos tem ensinado algumas coisas importantes na nossa caminhada aqui. Em algumas dimensões distintas. A primeira dimensão é a dimensão do reino de Deus. A obra de Deus. E aqui, se nós olharmos o que o apóstolo Paulo está falando desde o início, olha, por esta causa, a origem da fala do apóstolo Paulo está na obra de Deus. A obra de Deus como um todo e a obra de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos avaliar o nosso amor pela obra de Deus. O amor na vida do cristão, que reflete, que faz com que ele sinta a glória de Deus na sua vida, ele vai ser percebido através das suas atitudes. Principalmente aquelas
pelas quais ele vai agir em prol do outro, em prol do seu próximo, em prol da causa maior que é a obra de Deus. E é nessa hora que o cristão pensa assim: eu estou passando por uma luta muito grande, então eu vou ao culto de oração. Mas se os irmãos pararem para pensar, tem cristãos que não estão passando por luta nenhuma praticamente, a menos a luta contra o pecado do dia a dia. Mas eles vão ao culto de oração. Eles vão em busca de um encontro com Deus. Eles vão cultuar com Deus, porque eles sabem, eles têm consciência de que é bom estar diante do Senhor. É uma atitude de amor e não de interesse pessoal. Muitas pessoas buscam Deus não somente para resolver os seus problemas, buscam a Deus porque querem estar com Deus. E é isso que agrada o coração do Senhor. Existe em primeiro lugar a fé, que faz crer que vai se encontrar com Deus, que Deus existe, que Deus se manifesta e que Deus recebe aquilo que nós ofertamos, entregamos a Ele. Mas existe também o amor que leva os nossos corações a nos mover em direção a Deus. Aí, irmãos, consiste uma grande parte da riqueza de Deus. E o crente começa a ver a riqueza da glória de Deus na sua vida quando ele começa a se ver feliz. Eu estou procurando Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas estou fazendo por amor a Deus. Eu não tenho motivo, eu não tenho um problema dentro de casa, eu não tenho um filho preso no mundo das drogas, eu não tenho um filho enfermo, eu não tenho um casamento que está se desfacelando, eu tenho alegria, eu tenho tudo, eu tenho uma plenitude de vida e eu estou com Deus, por amor a Deus, por gratidão, por reconhecimento, porque Deus é Deus. Isso é viver a riqueza da glória de Deus, que se manifesta por meio da fé, por meio do amor. Por isso que no verso 17 ele diz: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amor por Deus, amor pelo próximo, amor pela obra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que permeia nosso relacionamento com Deus passa pelo campo do amor. E assim fica muito melhor. Você vai ver as coisas fluindo naturalmente na sua vida. E você vai se sentir uma pessoa rica, rica da glória de Deus. Mas existem outras coisas. Nós vemos aqui no capítulo 4. A riqueza da glória de Deus também se manifesta por meio da humildade, por meio da mansidão e por meio da longanimidade. Olha no capítulo 4, no verso 1 e 2. Paulo agora continua dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo fala sobre andar de modo digno ou de maneira digna. Paulo está falando de vida. Paulo está falando de alegria, Paulo está falando de sofrimento, porque cristão também sofre. Paulo está falando de momentos de louvor, Paulo está falando de momentos de oração, Paulo está falando de momentos de pregação, de evangelização, que é o envolvimento do cristão com a obra dele. Queridos, pare e pense, quantas vezes você já orou pedindo a Deus que te desse uma oportunidade para falar de Jesus para alguém? Talvez você nunca tenha se preocupado com isso. Isso eu sei que é a realidade na vida de muitas pessoas. A gente vive uma vida com Deus e a obra de Deus é aquela que se resume à nossa vida e que se relaciona com os problemas que estão envolvidos com a nossa vida. Mas a obra de Deus é muito maior que isso. E quanto mais eu me preocupar com a minha vida, com os meus problemas, e fechar os meus olhos para a obra de Deus, que é a vida do outro, os problemas do outro, eu nunca vou me sentir rico o suficiente, nunca vou me sentir rico da glória de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu nunca vou me ver na condição de alguém que tem o que dar para o outro. O desejo de evangelizar é sinônimo do desejo de compartilhar a riqueza espiritual de Deus.
E às vezes eu, nessa vida nossa por aí, encontro com algumas pessoas simples, que trabalham o dia inteiro uma jornada de trabalho para ganhar um salário mínimo no final do mês, ou um pouco mais, mas passam o dia falando de Deus, falando de Jesus e vibrando, orando, pedindo oportunidade para evangelizar. O coração daquela pessoa está rico e cheio da glória do Senhor. Faz inveja em muitas pessoas ricas, financeiramente falando. Isso às vezes causa um nó na nossa cabeça. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas talvez não abririam mão do que têm para fazer aquilo que Deus manda que seja feito. Há muitas pessoas que talvez têm medo de Deus um dia pedir para elas o que Jesus pediu para aquele jovem rico que disse que já cumpria toda a lei e perguntou para o Senhor Jesus o que era necessário para ele ter a vida eterna. Crente que Jesus ia dizer, não te falta nada, você já cumpre toda a lei. Mas Jesus disse o que para ele? Vai, vende tudo o que tens, distribua com os pobres e siga-me. Às vezes nós precisamos pensar na oração de Abacuque, que disse que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, é no Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos parar e pensar se teríamos condições de fazer essa oração de Abacuque. E aí nós avaliaríamos, de fato, quais têm sido as manifestações da riqueza da glória de Deus na nossa vida. E aqui Paulo fala de 3 coisas que são imprescindíveis. Com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade. E repete o amor, porque é o princípio e o fundamento de todas as coisas. O que é uma pessoa humilde, irmãos? Ser humilde não significa ser pobre, não significa ser simples. Ser humilde significa não ser soberbo. Existem muitas pessoas que são simples, pobres, mas que são cheios de soberba no coração. Existem cristãos que são cheios de soberba porque acham que têm o Espírito Santo e que têm muito poder. E aponta o pecado do outro sem um mínimo de amor. Se tornam cristãos arrogantes. Prejudicam o Evangelho do Senhor Jesus. E desde o momento em que os apóstolos começaram a pregar e cristãos começaram a se converter, já havia naquele tempo alguns cristãos arrogantes. Mas existem cristãos que são exemplos de humildade, como Jesus foi. E que podem ser até ricos financeiramente, mas são humildes no seu coração. São pessoas espiritualmente capacitadas para ouvir o outro, para se sensibilizar com o outro. Que apesar de ter Jesus no coração e usufruir de muitas bênçãos de Deus, nunca apontam para o erro do outro, diminuindo o outro. Que se recusam a julgar o outro, a pré-julgar o outro, e que se tiver de apontar algum defeito do outro, vai ser simplesmente para cumprir o propósito de Deus na sua vida, de que devemos admoestar uns aos outros, devemos exortar uns aos outros, se for necessário. Mas que seria a última coisa que ele iria fazer. Porque no seu coração existe uma humildade tamanha, que faz com que ele não se veja em condições de fazer isso. E se sensibilize com a dor do outro. Isso é andar de modo digno da vocação a qual Jesus nos chamou. Ele diz que nós precisamos ser humildes, ele diz que nós precisamos ser mansos, e ele diz que nós precisamos ser longânimos, ter uma paciência divina que nos faz suportar, mas o suportar não no sentido de ser complacente nem condescendente com os erros do outro, mas no sentido de ter amor pelo outro. Você pode ser longânimo no sentido de esperar o agir de Deus na sua vida. Isso é ser longânimo. Muitas vezes nós erramos porque nos precipitamos
agimos sem consultar a Deus, ou ouvimos Deus dizer espera e nós não queremos esperar. Isso é a maior atitude que demonstra soberba no nosso coração. Tomarmos a frente de Deus. Então o cristão precisa cultivar no seu coração esse sentimento: eu dependo tanto de Deus que eu vou esperar Ele agir. Eu vou esperar a sinalização dEle para que eu possa agir. Quando Jesus fala para os discípulos, olha, vai acontecer algo sobrenatural na vida de vocês, mas vocês precisam aguardar em Jerusalém, até que do alto venha um sinal para que vocês comecem. E eles aguardaram. Aguardaram como, irmãos? Como estavam os discípulos quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles? Estavam orando, aguardando um sinal de Deus. Qual foi o problema do fracasso de Moisés na primeira vez que ele quis começar a fazer o projeto de Deus, a missão de Deus para a sua vida? Ele foi precipitado, ele não soube aguardar. Não aguardou um sinal de Deus. Nós precisamos hoje entender que uma das maiores riquezas da glória de Deus na nossa vida está relacionada com o nosso temperamento, com o nosso domínio próprio. Ser rico da glória de Deus é ser manso, é ser humilde, é ser longânimo, mas tudo isso com a presença do amor. Existem alguns propósitos de Deus para nós recebermos e vivermos segundo as riquezas da sua glória. E eu queria concluir com esta palavra. Por quê que existe uma riqueza de Deus a ser dada a cada um de nós como uma herança ou como promessa? Em Efésios 3, olha no verso 18 o que ele diz. A fim de poderdes compreender com todos os crentes ou santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E no verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Há 3 propósitos de Deus aí que nós podemos identificar. Por quê que nós recebemos de Deus as virtudes e as riquezas da sua glória? Em primeiro lugar, irmãos, Paulo diz que nós necessitamos de compreender as dimensões da nossa vida de uma maneira quadrangular. E na largura, na altura, no comprimento e na profundidade. 4 dimensões. Mas o que significa cada uma delas? Se você olhar para a sua vida como cristão, você vai ver que existem sim algumas dimensões que vão trazer riqueza para a sua vida, num sentido mais amplo. O seu relacionamento com Deus é uma dimensão, poderia ser a altura. O seu relacionamento com as pessoas é uma outra dimensão, o seu relacionamento com o próximo poderia ser a largura. O seu relacionamento com o Espírito Santo, que te dá poder, que te consola, que te revela, que te ilumina, poderia ser a profundidade. E o comprimento, irmãos, representaria a dimensão do projeto, do plano de Deus para a sua vida, ou seja, até onde você vai. Olha para trás, olha para o seu passado. Há muitas pessoas que não gostam de olhar para o seu passado, porque traz alguma tristeza. Mas na vida daqueles que já se converteram, que já aceitaram Jesus, que já estão experimentando a novidade de vida, o renovo espiritual, olhar para trás simplesmente tem um sentido de gratidão ao Senhor e de ver de onde Deus me tirou, quem eu sou hoje, quem eu era antes. Qual foi o efeito da riqueza da glória de Deus na minha vida? E aí a gente olha para um homem como Pedro, que era um pescador, abrutalhado, pesado de línguas, um homem que resolvia a coisa no braço, na força, que até o momento em que vieram prender Jesus, ele sacou de uma espada e quis cortar a cabeça do soldado desviou, cortou a sua orelha. Jesus o repreende até naquele momento.
A gente vê esse homem sendo um dos grandes pregadores, trocando a sua espada pela palavra de Deus, trocando as palavras torpes e pesadas pelo evangelho da paz. Então um homem como esse olha para trás, ele vê a obra de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Você pode olhar para a sua vida hoje e ver quem você era, como as pessoas te conheciam, qual era o estigma que você carregava dentro da sua família, ou seja, as pessoas que estavam mais próximas de você. É necessário que você hoje tenha um testemunho bom das pessoas que convivem com você, que te conheceram lá atrás, antes de você conhecer Jesus e se entregar para Jesus. E aí você vai ver o quão rico da glória de Deus você está, de acordo com a transformação que você sofreu. A metanoia causada pelo Espírito Santo, mudança de pensamento e direção de vida. Queridos, nós precisamos compreender essas dimensões e mergulharmos nela. Precisamos nos relacionar firmes e profundamente com Deus. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com o próximo, ou seja, com a igreja do Senhor. E precisamos olhar para o cumprimento, a magnitude da obra, do projeto de Deus para a nossa vida, da onde Ele nos tirou e aonde Ele quer nos levar. Nós precisamos, em segundo lugar, conhecer o amor de Cristo. É interessante que Paulo fala sobre compreender com todos os cristãos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Mas quando ele fala do amor de Cristo, ele não fala compreender, ele fala somente conhecer. Por quê? Depois ele vai dizer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É incompreensível, mas pode ser conhecido. Eu posso viver debaixo da graça e do amor de Jesus e é maravilhoso, irmãos. E quanto mais eu estiver disposto a dar, a entregar ao outro esse amor, mais Deus vai derramar amor sobre a minha vida. Mais Deus vai manifestar as suas bênçãos. Mais eu verei as transformações do Espírito Santo em mim. E o terceiro propósito de Deus, para que eu receba esta riqueza da sua glória e viva ricamente, é para que eu seja tomado de toda a plenitude do Senhor. E aí nós entendemos plenitude de Deus como sendo perdão, como sendo fruto do Espírito Santo e sendo também a comunhão com o Senhor. Queridos, não há nada mais valioso na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. Por isso que há pessoas que preferem perder a vida, mas não perder a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa que se afastou da igreja, que se afastou dos caminhos de Deus, que ela estava vivendo de uma forma muito triste. E eu pude levá-la a refletir sobre os motivos pelos quais ela se afastou de Deus. Eu pude levá-la a pensar sobre como estava a sua vida naquele momento, apesar da sua vontade de permanecer daquele jeito. Existem algumas coisas que alienam a nossa mente, que seduzem o nosso coração e que faz com que a gente tome atitudes terríveis, enganosas, que vão levar a nossa vida ao fracasso. Por isso que o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem e perverso e terrível em seus desígnios ou caminhos. A nossa comunhão com Deus ela é valiosa, irmãos. Ela representa a riqueza da glória de Deus na nossa vida. Agora, por último, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo diz que esta riqueza da glória de Deus sempre há de nos surpreender. Ele diz, ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele sim é que seja dada toda a glória. Quando nós nos tornamos ricos da glória de Deus, nós começamos a perceber bênçãos incontáveis do Senhor, que transcendem, que extrapolam
tudo aquilo que nós pensávamos poder receber de Deus. É nessa hora que nós enxergamos o quanto rico nós somos, ou temos sido da glória do Senhor. Quando começamos a receber de Deus, além daquilo que o nosso coração consegue apresentar para Ele. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Existem outras causas, irmãos, que Deus quer apresentar para nós. E nós precisamos dar passos à frente, vencermos alguns obstáculos, subirmos alguns degraus. E dentro dessa dimensão do comprimento que o apóstolo Paulo se referiu, nós vamos conhecer o amor de Deus e compreender tudo aquilo que está acontecendo conosco. E quando isso acontecer na nossa vida, nós já estaremos imersos dentro de um mar de riqueza da glória de Deus. As bênçãos chegando muito além, muito mais além do que nós poderíamos pedir ou pensar que poderíamos receber. E Deus já estaria nos dando. Esta é a vida, pensada e sonhada por Deus para todos nós. Mas existe um caminho que nós precisamos trilhar. Que o Senhor possa estar tratando cada dia mais. E que nós, como igreja do Senhor, possamos estar buscando e nos aprofundando dentro dessa direção de Deus. Que o Senhor nos abençoe.